O problema essencial é este. Nossos corpos têm muito açúcar. Então imagine que seu corpo é como um açucareiro, certo? Então, ao longo das décadas, o que acontece é que lentamente o açucareiro vai enchendo. E agora está completamente cheio. Então o que acontece quando comemos é que o açúcar entra e a tigela fica cheia. Então tudo se derrama no sangue. E é isso que chamamos de diabetes tipo 2. Este é o problema essencial. E o que fazemos a respeito? Bom, neste momento o que fazemos é dar medicamentos como a insulina, por exemplo. Bem, na verdade não elimina o açúcar. O que ele faz é retirar o açúcar do sangue e simplesmente forçá-lo de volta ao corpo. Seu corpo diz: "Uau, o que vou fazer com isso? A tigela está cheia, então esse açúcar tem que ir para outro lugar." Então o que ele faz é enviar o açúcar para o corpo, para os olhos, para os rins, para os nervos, para todos os lugares porque não tem para onde ir. Grande parte dela também se transforma em gordura e é por isso que a insulina tende a causar muito ganho de peso. E o que acontece com o tempo é que você não mudou o problema porque nunca se livrou do açúcar. Então, o que acontece quando você come de novo? Bem, acontece exatamente a mesma coisa. A tigela está cheia, o açúcar desce, derrama no sangue, você pega a insulina e a coloca de volta. O açúcar entra no seu corpo, vai para os olhos, para os rins, para os nervos. E o que acontece quando você faz isso por anos e anos e anos? Bem, tudo fica cheio de açúcar e todo o seu corpo começa a apodrecer. E é por isso que o diabetes tipo 2 afeta praticamente todos os sistemas orgânicos. Tudo. É uma das principais causas de cegueira, amputações, danos nos nervos, danos nos rins e diálise. Você tem ataques cardíacos, tem derrames, tudo começa a apodrecer. Enquanto você força todo esse açúcar para dentro do seu corpo, o que acontece? Bem, seu corpo eventualmente não aguenta mais porque está completamente cheio. Então, o que nós, médicos, fazemos? Bem, está cheio. Há açúcar no sangue, então você precisa de mais insulina. Então, damos-lhe mais insulina para que haja mais força para empurrar mais açúcar para o seu corpo. Por um tempo, tudo bem. Seu corpo se enche novamente. Mas eventualmente, ele enche novamente. E então o que acontece? Damos-lhe ainda mais insulina. E o ciclo continua indefinidamente. Portanto, o problema é que não estamos cuidando do problema real. Na verdade, estamos apenas escondendo o problema. Porque a chave do tratamento é não movimentar esse açúcar pelo corpo. A chave é realmente se livrar desse açúcar. Pense nisso desta maneira. Suponha que você tenha lixo em sua cozinha. Você quer jogar fora esse lixo. Mas em vez disso, o que você faz é pegar o lixo e colocá-lo debaixo do tapete. E continue fazendo isso por um tempo até que seu tapete esteja completamente cheio. Aí você diz: "Ah, tenho lixo na minha cozinha. Preciso de um tapete maior." Essa é a analogia do aumento da insulina. Por que você continuaria escondendo seu lixo? Aí você começa a jogar o lixo debaixo do tapete, ele fica cheio, aí você joga no seu quarto, você joga no seu banheiro. O tempo todo você diz: "Uau, olha como minha cozinha está limpa." Mas enquanto isso, toda a sua casa começa a cheirar mal. Assim como o seu corpo, todo o seu corpo começa a apodrecer. Portanto, a chave para entender o tratamento do diabetes tipo 2 é se livrar do lixo. Você precisa se livrar do açúcar. Na verdade, há duas partes nisso. Primeiro, você precisa impedir que o açúcar entre. Como você faz isso? Bem, você pode seguir uma dieta baixa em carboidratos e rica em gordura.
Porque se você não colocar mais açúcar, isso pelo menos ajudará a resolver alguns dos problemas. A outra coisa que você pode fazer é queimar todo esse açúcar, porque você precisa se livrar dele. E como você faz isso? Bem, uma maneira é o jejum intermitente. Jejuar significa que você não come nada por um período de tempo, mas seu corpo ainda precisa de energia. Então a primeira coisa que vai fazer é começar a queimar o açúcar. Isso é ótimo. É exatamente isso que queremos ver, porque queremos nos livrar de todo esse açúcar. E essa é a chave para compreender o diabetes tipo 2. Tive um paciente aqui, Richard, que me procurou para tratamento de diabetes. Ele era diabético há 10 anos. Ele estava tomando cerca de 70 unidades de insulina e estava desenvolvendo complicações. Ele estava contraindo uma doença ocular. Ele estava contraindo uma doença renal. Então mudamos sua dieta, colocamos ele em uma dieta baixa em carboidratos, demos algumas dicas simples e incluímos jejum intermitente em seu regime. Durante um período de meses, ele perdeu cerca de 20 quilos. E seu diabetes melhorou incrivelmente. Tiramos toda a insulina dele, tiramos todos os medicamentos e o açúcar no sangue está normal. Mesmo há 2 anos, ele ainda não está a tomar medicamentos e os seus níveis de açúcar no sangue estão incríveis. Há outro exemplo que podemos dar. Podemos ver o exemplo das dietas com muito baixo teor de carboidratos ou das chamadas dietas cetogênicas. Deixe-me apresentar um caso. Eu tinha um estudante